Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar de regras de derivação. E antes da gente começar com as regras propriamente ditas, vamos elencar alguns tipos de funções, que são funções que sempre aparecem aí para a gente trabalhar, né? E as regras que a gente vai ver, regra do produto, regra do quociente, elas se baseiam no formato, né? Nos tipos de funções que estão sendo envolvidas para usar essas regras. Então nós temos potência de x, funções exponenciais, logaritmas e trigonométricas. As potências de x são as mais comuns, né? É o x elevado a n, né? X ao cubo, x à quarta, por aí vai, né? Ou até mesmo a raiz quadrada, né? Por exemplo, a raiz quadrada de x a gente pode transformar em x elevado a meio. Então esse n aqui pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, né? Então qualquer potência de x vai se enquadrar então nesse tipo de função. As exponenciais são as funções, por exemplo, de uma base qualquer, né, elevado a x. É quando a variável está no expoente, né? Uma função famosa é o e elevado a x, ou x ao quadrado, ou 2x, né? Mas é o e elevado, eu posso até escrever de forma mais genérica assim, ó, o e elevado a algum tipo de função u, né? Esse u depende de x, por exemplo. As logaritmas, né? A mais famosa é o ln, né? O ln de x, mas pode ser outro tipo de logaritmo, um logaritmo em outra base. E as trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, pode ter também cossecante, secante, mas essas três são uma das que a gente mais usa aí, né, no estudo das derivadas. Então vamos começar com a regra do produto. Regra do produto. E por que eu falei então dos tipos de funções, né? Porque em geral a regra do produto ela envolve duas funções de dois tipos diferentes, né? Então uma função que eu vou considerar f e a outra que eu vou considerar g. E aí a derivada disso daqui funciona assim, ó. F derivado vezes a g sem derivar, mais a f, como foi derivado aqui, agora ela aparece sem derivar. A g, como não estava derivado, agora está. Então é f vezes g'. Então a gente tem f' vezes g mais f vezes g'. Então deriva um, o outro não, depois deriva não e o outro sim. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 3x à quarta vezes cosseno de x. Repare que aqui a gente tem um produto, e essa função aqui, a primeira, eu vou considerá-la como f, ela é uma potência de x, 3x à quarta. E aqui o cosseno de x, ela é considerada a função g, ela é uma função trigonométrica. Então, duas funções diferentes, eu vou aplicar a regra do produto. Então, como que seria a derivada dessa função f' de x, né? Então, aqui a gente tem, deriva essa primeira função, o que vai dar 12x à terceira. E o cosseno a gente não deriva, agora não, né? Então a gente simplesmente reescreve cosseno de x. Daí agora mais, né? Então veja só, como eu derivei a potência de x primeiro, eu agora não a derivo. Vou escrever ela aqui como ela se apresenta ali na função, 3x à quarta, vezes, agora o cosseno, como eu não derivei a primeira vez, eu vou derivar na segunda aqui, na segunda parcela. Então a derivada de cosseno é menos seno. Eu vou colocar um parênteses aqui por causa do sinal. Então isso é menos seno de x. Daí aqui só para fazer um ajuste, então f' de x, essa derivada vai ser 12x ao cubo vezes o cosseno de x, daí menos, devido à regra de sinais aqui, né? A gente está fazendo um produto, mais vezes menos 3 vezes x à quarta vezes o seno de x. A gente para por aqui, não precisa fazer nenhum ajuste. Se quiser fazer um ajuste, faça ajuste com esses termos aqui, né? O 12x ao cubo e 3x à quarta, colocando em evidência, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar o 3x ao cubo em evidência. Daí a gente vai ter aqui 4, que multiplica o cosseno de x, aí menos o x que multiplica o seno de x. Aí fecha aqui. É opcional colocar o 3x ao cubo em evidência.
Então veja só, a gente usou a regra aqui do produto, porque essa função se apresentou como duas funções diferentes, né, de dois tipos de funções, né, como eu mostrei antes aqui, uma potência de x com uma trigonométrica. Só que se a gente tiver aqui então, né, vamos pegar um segundo exemplo, veja só, 3x à quarta vezes a raiz quadrada de x. Eu preciso usar a regra do produto nesse caso? Se eu usar, vai dar certo também, mas não é necessário, porque a raiz quadrada de x e o x à quarta, eles são potências de x. Então, o que eu faço aqui, então? Eu simplesmente faço um ajuste, né? Eu faço aqui, ó, 3x à quarta, a raiz quadrada de x é x elevado a meio. E aí, como mesma base, eu somo os expoentes. Então, vai ficar bem mais simples, né? Eu tenho 3 vezes x, e aqui eu vou somar 4 mais meio, o que vai dar 9 sobre 2, né? 9 sobre 2. Essa é a nossa função, foi só um ajuste. A gente ainda não derivou. Então, a derivada dessa função, veja que aqui eu não preciso de regra do produto, né? Esse tipo de função é a regra simples que a gente já conhece, né? O 3 que multiplica o 9 sobre 2, que multiplica o x, aí 9 sobre 2 menos 1, o que vai dar 7 sobre 2. Aí aqui a gente só faz o ajuste, né? 27 sobre 2 vezes x elevado a 7 sobre 2. Isso é a derivada aqui. Então a gente não precisa, né? Aqui neste caso, fazer uma regra do produto só porque viu o produto aqui. Em geral, a gente usa a regra do produto quando a gente tem duas funções de tipos diferentes, né? Quando é do mesmo tipo, a gente pode fazer operações simples entre elas aqui, né? Com algumas exceções, por exemplo, seno e cosseno, né, são funções do mesmo tipo, trigonométrica, mas aí o ideal seria fazer com regra do produto. Mas como eu falei, neste caso aqui também, a regra do produto pode ser aplicada, né, nesse procedimento. Só que talvez fique mais trabalhoso aí para fazer todo o processo. E o ideal é perceber que potências de x pode ser resolvido de uma maneira melhor.